a arquitetura hoje em dia tem um mundo também bastante diversificado, porque não é só o mundo dos projetos, é um mundo da administração pública, do ensino, etc., onde ela está ligada, mas no domínio dos projetos, curiosamente, estão a acontecer coisas curiosas. Uma delas é que a indústria da construção é das poucas indústrias que não parou e que aparentemente está a gerir a crise, mas a funcionar com medidas que vão fazer baixar um pouco a sua atividade, e tudo indica, por aquilo que eu tenho lido, que o próprio mundo do investimento imobiliário, e não só, quer privado, continua a dizer que não quer parar com os projetos, e o mundo do investimento público, que é outra coisa que ressurgiu com esta crise, começa-se a falar em investimento público, para já, enorme em todo o mundo sanitário, que é fundamental para ler a crise, e aqui começa logo uma das clivagens entre a Europa, que acusa os países meridionais de não terem sabido criar fundos suficientes para enfrentar esta crise. Portanto, mas, de facto, os investimentos, e começa-se a falar, o próprio Ministério do Ambiente, uma entrevista interessantíssima do Ministro Matos Fernandes há pouco tempo, lança uma série de iniciativas que, a curto prazo, e eu diria a curto e médio prazo, de investimento público sobre áreas como, por exemplo, a questão da habitação, que estava esquecida há muitos anos na gestão, e as próprias autarquias estão também a lançar programas nessa área, mas também na área do espaço público, das infraestruturas, etc. E, curiosamente, ainda por cima, já com uma visão extremamente interessante de outro tipo de economia, porque são tudo medidas que, obviamente, têm que se enquadrar nos objetivos do Tratado de Paris. Em inglês, a gente usa o politics e policy. Em português, tem que usar o género para distinguir uma coisa da outra, não é? O jogo das duas hipóteses, ou seja, as boas políticas, no sentido de policies, de manipulação, de mobilização de recursos, de instrumentos para satisfazer necessidades humanas individuais e coletivas, faz-se melhor com homens e mulheres a trabalhar em conjunto do que de outra maneira. Mas sempre me deu jeito pensar a cidade como um conjunto de cidades. A cidade residencial, a cidade logística, a cidade da cultura, a cidade do turismo, a cidade do conhecimento, a cidade do lazer, a cidade do consumo, enfim, porque os seres humanos, individual e coletivamente, são muito complexos, muito diversos, e a cidade é tudo menos, hoje em dia, uma cidade administrativa, uma cidade burocrática ou classificada previamente como tal. E a cidade sempre foi uma construção humana. Às vezes nós temos grande dificuldade, vivemos num tempo em que temos que nos reencontrar com a natureza, com o planeta, com o ambiente, mas esquecemos que o que é artificial é o que tem intervenção humana. E, portanto, a cidade é uma construção artificial. A cidade resulta da intervenção humana e, portanto, nós muitas vezes tendemos a opor o natural ao artificial quando o que nos é pedido são boas ideias sobre o bom artificial. Acho que já estamos em altura de começar a pensar, em ter as ideias de que o Augusto falava, em procurar, em pensar nas políticas, nos políticos, mas sobretudo em todos nós, nas soluções que nós pensamos que são possíveis para ir para um novo caminho que não seja exatamente o mesmo. Porque se vamos pelo mesmo caminho, se não nos cair outro Covid em cima, vamos parar ao mesmo sítio. Portanto, é a altura de pensarmos, de refletirmos, acho que é um bom momento. Uma coisa que é muito curiosa nesta crise, já agora só está depois, é que ela conseguiu parar praticamente toda a atividade humana, eu diria menos uma, que foi a guerra. E a guerra continua em curso. Bom, e as consequências da guerra também não conseguiu parar, as migrações continuam em curso, as desigualdades, obviamente, são extraordinárias, mas a verdade é que como é que uma coisa que é inesperada, de repente, consegue parar tanta coisa e, sobretudo, começar a gerar mundos eu diria, de outro tipo de globalização, que também são muito curiosos, porque, em minha opinião, um dos grandes problemas é que, quando se fala de globalização, quando se fala de competição, quando se fala
normalmente o tónus dominante é o tónus financeiro. Nunca se falou, por exemplo, da globalização da solidariedade. Esta espécie de noções que estavam entranhadas e que, em minha opinião, eram bastante unidimensionais, neste momento começam a ter outras valências. E uma das coisas, por exemplo, é que, de facto, a reação à crise despertou uma solidariedade, eu diria, incrível desde a sociedade civil, eu diria até convergências governamentais temporárias, obviamente, mas porque se percebeu que se está perante uma situação que que de facto provavelmente só se vai resolver com todos. A crise da doença Covid-19 aparece numa altura em que há mais de 3 mil milhões de pessoas envolvidas na globalização. E, portanto, qualquer pessoa que pense um bocadinho percebeu que aqui, como em muitas outras atividades humanas, em muitas outras aventuras humanas, não se pensou na resiliência, não se pensou na organização sistémica. É como se um arquiteto fosse fazer uma casa sem pensar no habitat, quer dizer, fosse fazer uma casa que pudesse fazer em qualquer sítio, independentemente de se esse sítio era no centro de uma grande cidade ou na periferia de uma pequena vila. Os custos da humanidade eram excessivos para o planeta que acolhia a humanidade. Vivemos a conjugação de duas crises. Vivemos a crise do subprime, que rebentou no terceiro trimestre de 2008 e que, em grande parte, no terceiro trimestre de 2009 estava recuperada. Agora temos pela frente, por exemplo, uma coisa muito, muito importante nos próximos 2, 3, 4, 5, 6 meses, que é impedir que esta crise da economia real se transforme numa crise financeira. E não vai ser fácil. O distanciamento social é fazer exatamente o contrário que tínhamos andado a fazer. Nós andamos décadas a levar as pessoas para junto dos bens, para junto dos produtos. Agora vamos ter que levar os produtos para junto das pessoas. Andamos décadas a tirar as pessoas de casa e a retirar as funções da casa. Agora vamos ter que aumentar as funções da casa. Tivemos muito mais anúncios de números do que políticas, policies. Não é? Uns anunciaram milhões, porque não têm mais do que milhões, outros anunciaram bilhões, porque não têm mais que bilhões, e outros anunciaram trilhões, porque têm trilhões. Mas se formos ver, isto não é um problema de dinheiro, isto é um problema de como é que eu impeço as empresas de morrer, como é que eu faço as pessoas correrem riscos iguais, como é que eu trato com justiça, numa democracia, diferentes segmentos. Eu não posso tratar melhor os assalariados com contrato sem termo do que os trabalhadores independentes. Misturar consumo com passeio público, um desafio para os economistas, para os arquitetos, para muitas profissões. Misturar consumo com passeio público é uma coisa muito mais complexa e complicada do que as pessoas pensavam. Esta crise está-nos a explicar isso. Parece-me bem, isto vai lá com todos, não é? Mas não é com todos juntos, não é com todos amontoados. Sim. Isto vai lá com todos os conhecimentos que necessitamos, com todas as experiências que necessitamos, com todas as diferenças que temos que unir para podermos ter soluções mais resilientes, mais complexas. Portanto, é um tempo que é muito interessante, mas esta sistematização é muito importante porque ela permite repensar as casas, permite repensar os habitats, permite repensar as cidades, permite repensar a articulação das cidades com os campos. Portanto, é muito desafiante e permite, obviamente, na matéria mais planetária, permite pensar o planeta com custos da humanidade mais baixos do que aqueles que nós temos pela frente. Esta crise tem que ser gerida no gerúndio, ou seja, esta crise faz-se caminhando, faz-se aprendendo e decidindo, é sempre no gerúndio, vai-se fazendo, vai-se reagindo. Esta situação de transição, eu acho que o Augusto disse muito bem, em arquitetura há uma coisa que é muito curiosa, que é, nós arquitetos, quando estamos a trabalhar num projeto, fazer a gestão, o projeto no fundo é um processo de escolhas que se vai gerindo para ir construindo o projeto, muitas vezes temos dificuldades e deparamos com dificuldades. E um dos grandes desafios é tornar essa dificuldade numa coisa positiva, ou seja, é fazer a inversão da dificuldade. O que eu acho é que, de facto, esta crise, como todas as crises, são momentos para serem transformados em oportunidades.
E isso eu acho que é uma coisa que se põe a todos os níveis. O Augusto acabou de falar exatamente nisso, na questão das ideias, na questão da transformação. Esses modelos de habitar, se calhar, têm que ser mudados. Estamos a entrar num tema de arquitetura. Os arquitetos são os agentes da transformação do espaço da cidade viva, do espaço das casas, das tipologias, que obviamente estão também em evolução e em transformação. Hoje em dia, a casa acessível, são o perfil das próprias famílias, os desafios das novas tipologias de habitar são de tal maneira grandes, e o Augusto dizia, e com razão, tudo isso são descobertas que já vinham de trás, mas que estavam bastante tapadas, bastante escondidas. As pessoas não se deram, muitas vezes os próprios profissionais não se deram conta disso. E o que vem agora a seguir, a tal crise positiva que está a ser destapada, tem de facto consequências que já vêm de trás e que não são novidade, mas que eu creio que vão ter que ser geridas a todos os níveis e em todas as profissões. E eu, para falar, nomeadamente, a questão, por exemplo, daquilo que se tanto fala agora, da economia circular, da economia neutra de carbono, da questão da reutilização, da questão do reuso. Isso, por exemplo, em arquitetura, a reabilitação é um tema que passou a ser de primeiríssima, mas é a própria reutilização, a questão da construção, que deixa uma pegada ecológica pesadíssima. Enfim, uma série de questões que provavelmente esta transição vai tornar mais oportuna e mais visível e mais urgente. Isso eu gostava de pensar, de saber o que é que pensam depois os arquitetos sobre isto, se a casa tem de ser pensada de uma maneira diferente. Evidentemente que eu suponho ou espero que as escolas não fiquem fechadas indeterminadamente e que as empresas também não fiquem, mas a verdade é que nós percebemos que em muitos setores, com certeza, é possível trabalhar em casa, trabalhar de casa. E portanto, provavelmente vamos querer utilizar mais a casa, vamos perceber o conforto que é trabalhar de casa, desde que consigamos manter o contacto com outras pessoas e não fiquemos isolados. Também nos espaços públicos, e não estou a falar no Terreiro do Paço, estou a falar nos espaços públicos dentro de um bairro, como é que os arquitetos podem pensar nisso, dando espaço para que as pessoas se cruzem, se encontrem, sem ser num centro comercial, não é? Claro. Como é que é possível imaginar as coisas assim? Há soluções que estão aqui, que muita gente encontrou. Acho que houve coisas muito práticas que foram encontradas pelas vizinhanças, pelos bairros, pelos isto, pelo aquilo, pelas comunidades, que se tornaram, que era uma coisa tão simples, estava mesmo à nossa vista e parecem agora ovos de Colombo e são ovos de Colombo. Nós criamos sociedades onde temos muito mais abundância do que pensamos, mas temos muito mais desperdício do que reconhecemos. Claro. E, portanto, há uma conversa permanente sobre a negação da abundância. E, portanto, eu creio que o nosso espelho coletivo é a cidadania. É, de alguma maneira, aquilo que começa na redescoberta de pessoas que estão próximas de nós e que nós não tínhamos percebido que estavam próximas, e é a partilha de um conjunto de perspectivas que, obviamente, são a mudança possível, mas real, do que está mal. Não a mudança. Eu sou muito em termos filosóficos, isto é Parménides, isto é possível sempre fazer melhor todos os dias, alcançar o ideal é que talvez não seja possível. Não é? Portanto, quando nós fixamos objetivos de perfeição absoluta, muitas vezes estamos a colocar caminhos de frustração. Quando colocamos caminhos de melhoria permanente, é possível fazer melhor todos os dias, é possível fazer melhor todos os anos, é possível melhorar. É o grande desafio de um profissional, de um cientista, de alguém que cria valor. Eu tenho procurado viver assim. É possível ser melhor economista todos os dias, é possível ser melhor cidadão, melhor pai, melhor irmão, melhor o que queiram da atividade humana. E, portanto, aqui eu acho que esta crise, se nós a aproveitarmos, pode dar-nos pela cidadania um espelho coletivo, dar vida a uma ordem nestes tempos
insere-se neste mecanismo de espelho, é trabalhar para a reinvenção de uma instituição que, se não for modernizada, se não inovar, não está à altura dos desafios daqueles que acreditam nela e para quem ela pode ser útil.